Voltando aqui, meus amores, com a parte 2, né, do nosso tapete, ó. Ele ficou dessa forma, como eu falei pra vocês. Fiz aqui um total de 27 carreiras e aqui, nesse tamanho, já tá com 78 centímetros, tá? Lembrando a vocês que vocês façam aí o de vocês e parem sempre na carreira com número ímpar, tá bom? Então, independentemente de quantas carreiras você vier fazer, você tem que parar no número ímpar. Aqui eu parei em 27 carreiras, tá bom? Número ímpar. E quem entrou aqui nesse vídeo, né? Vai lá e no link aqui nessa videoaula, você vai, na descrição desse vídeo aqui, você vai encontrar o link da primeira parte dessa peça pra você tá fazendo, tá bom? Aqui já é a parte 2 e a parte final aqui do nosso tapete. Então, já finalizei aqui com um ponto baixíssimo, né? Fiz 2 correntinhas de separação, finalizei na segunda correntinha aqui em cima com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo no segundo ponto. Pronto. Então, agora a gente deixou apenas o primeiro ponto sem trabalhar, tá? Nas carreiras anteriores, a gente vinha trabalhando e pulando sempre no início da nossa peça 2 pontos da base. Agora, pulamos apenas o primeiro. Aqui, em cima do segundo ponto, eu faço 2 correntinhas, que é a altura do meu primeiro ponto alto, vou laçar. E vou seguir colocando ponto sobre ponto aqui, ó, até chegar no meu penúltimo ponto. Então, na carreira anterior, tínhamos 27 pontos altos. Agora, nessa carreira, vamos ter aqui, então, um total de 25, tá bom? Porque a gente pulou o primeiro ponto. E vamos deixar também aqui o último sem fazer. Fiz aqui, então, ó, deixei o primeiro ponto sem trabalhar e o último também. Então, ficamos aqui, então, com um total de 25 pontos altos. Agora aqui, eu vou fazer 2 correntes. 1 e 2. Vou vir aqui nesse espaço de 2 correntinhas e vou colocar aqui um ponto alto. Aí, eu faço novamente 1 e 2 correntes, laço, pulo o primeiro ponto da base, venho a partir do segundo e vou trabalhar ponto sobre ponto. Deixamos o primeiro ponto sem fazer e vamos agora fazer até o penúltimo ponto, tá? Não vamos trabalhar em todos os pontos, fazendo aqui um total de 25 pontos altos, tá bom? No caso, quem fez a mesma quantidade de carreiras que eu fiz, que foi 27 pontos. Se você fez mais, então você vai deixar de acordo a quantidade de pontos que você fez na base, tá bom, gente? Eu falei 25 pontos, mas porque eu trabalhei 27, então eu tô deixando o primeiro e o último sem fazer. Então, eu tô deixando 25 pontos nessa carreira aqui. Se você fez maior, você vai fazer de acordo com a contagem de pontos que você tem. E assim também, se você fez menor. Você vai fazer sempre deixando o primeiro ponto e o último ponto sem trabalhar. O primeiro e o último não faz. Aí, a quantidade de pontos que ficar na base é essa quantidade que você vai seguir com essa repetição. Novamente, fiz aqui, ó, deixei o primeiro sem trabalhar, fiz ponto sobre ponto, cheguei aqui na pontinha, deixei o meu último ponto sem fazer. Aí, eu vou fazer novamente aqui 1 e 2 correntinhas, vou vir nesse espaço de 2 correntinhas, vou fazer um ponto alto, faço mais 1, 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto da base e a partir do segundo começo a trabalhar novamente a minha repetição de pontos altos. Então, essa vai ser a nossa repetição aqui por toda a nossa volta, tá bom? Vou fazer essa volta aqui todinha e volto com vocês pra gente dar início à nossa próxima volta. Cheguei aqui no final da minha volta, ó, finalizei com um ponto baixíssimo na segunda correntinha, que foi o meu primeiro ponto alto aqui que eu fiz. Agora, eu caminho com um ponto baixíssimo em cima do segundo ponto alto. Novamente, não trabalhei em cima do primeiro ponto alto. Agora, eu faço aqui 2 correntinhas, que é a altura do meu primeiro ponto alto. E vou seguir caminhando, fazendo ponto sobre ponto, até chegar ao meu penúltimo ponto. Vou fazendo aqui, ó, ponto sobre ponto.
e mais uma vez, tá? A gente não trabalha em cima do primeiro ponto e também não vamos trabalhar aqui em cima, ó, do nosso último ponto. Vamos trabalhar até o penúltimo. Chegando aqui na ponta, ó, fiz aqui os meus pontos altos. Chegando aqui, deixei o último sem fazer. Eu vou fazer 2 correntinhas. Venho aqui no espaço aqui de 2 correntinhas, esse primeiro espaço, faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas novamente. Venho aqui no segundo espacinho de 2 correntinhas e faço mais um ponto alto. Aí eu faço 2 correntinhas novamente. Pulo o primeiro ponto da base e venho a partir do segundo. E começo novamente a fazer aqui a minha sequência de pontos altos. E vou seguir fazendo pontos altos aqui, ó. Olha como é que ficou, tá vendo? Vou fazer aqui novamente os meus pontos altos até chegar lá no penúltimo ponto e deixar o último sem fazer. Cheguei aqui na ponta novamente, ó. Deixei o meu primeiro ponto sem fazer e aqui o último também. Aí eu faço 2 correntinhas. Venho aqui, ó, nesse primeiro espacinho de 2 correntes e vou fazer um ponto alto. Faço 2 correntinhas. Venho nesse segundo espacinho de 2 correntes e faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas. Eu pulo o primeiro ponto da base, venho a partir do segundo e vou seguir fazendo os meus pontos altos aqui, ó. Um ponto alto para cada ponto alto. Lembrando que quando chegar lá no final dos nossos pontos altos, deixo o último ponto sem trabalhar. E vou seguir com essa repetição aqui por toda a minha peça. Cheguei no final, finalizei a minha volta. Agora, pra gente dar início à nossa próxima volta, caminho com ponto baixíssimo no ponto da frente aqui, ó. Subo 2 correntes, que é a altura do meu primeiro ponto, ó. Então, deixei o primeiro ponto sem trabalhar e vou seguir colocando aqui, ó, um ponto alto em cada ponto alto até chegar lá na ponta, onde eu tenho os meus pontos altos aqui. O meu último ponto eu não vou trabalhar em cima dele, tá? Essa repetição vai ser por toda a nossa peça. Por toda a nossa peça agora, vamos fazer essas diminuições em cada carreira. Em cada carreira vão ser diminuídos 2 pontos. Sempre o primeiro e o último, tá? E aí vão ser acrescentados esses pontos que vamos trabalhando nos espacinhos de 2 correntinhas, que em cada carreira vai ser acrescentado um bloquinho a mais, porque em cada espacinho de 2 correntinhas vamos colocar um ponto alto e sempre separados por 2 correntinhas. Então, já tô fazendo aqui, ó, os meus pontos e já tô chegando aqui já no final aqui dos pontos altos, ó. Vou fazer aqui no meu penúltimo ponto alto aqui. Ficou o último sem trabalhar. Aqui eu faço 2 correntinhas. Venho no próximo espaço aqui de 2 correntinhas, faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas, laço. No próximo espaço aqui de 2 correntinhas, faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas. No próximo espaço aqui de 2 correntinhas, eu faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas. Pulo o primeiro ponto da base, venho a partir do próximo e vou fazer meus pontos altos. Ponto sobre ponto. Então, vamos fazer toda essa carreira com essa mesma repetição. Ponto sobre ponto, não trabalha em cima do primeiro ponto e nem em cima do último ponto. Independentemente de quantos pontos você fez, tá? Independentemente do tamanho que tiver a sua peça, se tem mais pontos do que o meu ou menos, a repetição agora vai ser essa de diminuição aqui desses pontos altos. Então, em todas as voltas agora, a gente vai estar diminuindo sempre o primeiro ponto e o último ponto. Então, vai ser diminuído em cada carreira 2 pontos aqui de cada desenho desse aqui, tá? Ó, tô chegando aqui novamente aqui já no final aqui dos meus pontos.
Vou fazer aqui, tô fazendo bem rápido, né? Pra não pausar o vídeo e já mostrar aqui pra vocês. Porque também é muito fácil, né? Então, vocês conseguem fazer aí, ó. Fiz aqui em cima do meu penúltimo ponto alto, novamente, ó. Eu vou fazer 2 correntes. Vou vir no espaço aqui de 2 correntinhas, o primeiro espacinho, faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas. Eu venho aqui no meu segundo espacinho do meio, de 2 correntinhas, faço um ponto alto. Faço 2 correntes, venho aqui no próximo espacinho aqui de 2 correntinhas e faço um ponto alto. Ó, pra vocês verem como é que a nossa peça vai ficando. A gente começou aqui com um espacinho, 2, 3 e agora são 4. Ó, 1, 2, 3 e aqui já fiz as duas. Vou fazer aqui as 2 correntinhas. Pulo o primeiro ponto, venho a partir do segundo e já formei aqui o meu 4º quadradinho. Então, vão crescendo os quadradinhos em cada carreira, vai acrescentar um quadradinho a mais e diminuir 2 pontos aqui onde temos os nossos pontos altos. Então, eu vou fazer aqui mais essa volta com essa mesma repetição. Meus amores, eu mostrei pra vocês a nossa peça lá no chão, né? Pra vocês verem como tá ficando. A minha peça tá ficando certinha, mas o que eu quero dizer pra vocês é que conforme vai fazendo essas carreiras, se a sua peça começar a repuxar e quando você colocar numa base reta, ela ficar assim, ó, repuxando, você vai ter que abrir mais a sua peça com um ponto. E se a sua peça ficar embabadando, não ficar certinha no chão, já ficar assim embabadando, porque tá folgada, você também vai ter que fazer ou trocar de agulha, né? Se você estiver fazendo com a 3,5 mm também, você fazer a troca e começar a fazer com a 3, pra ficar com um ponto mais apertadinho, né? Apertar mais esse ponto, tá bom? Porque pode ser isso também. Aqui a minha peça, como eu coloquei ele na base reta no chão, vocês viram que a minha peça tá ficando certa. Mas isso vai depender muito da peça de cada pessoa, nenhuma peça vai ficar igual a outra, porque isso vai variar muito do ponto de cada pessoa, né? De quem tem um ponto mais folgado e de quem tem um ponto mais apertado, tá bom? Então aqui, ó, caminho com ponto baixíssimo em cima do segundo ponto, deixando aqui o primeiro sem trabalhar. Mais uma vez, fiz aqui 2 correntinhas, que é a altura do meu primeiro ponto alto. E agora eu vou fazer novamente ponto sobre ponto, até chegar lá no penúltimo e deixar o nosso último sem fazer. Gente, agora a repetição das carreiras é essa daqui, tá? Essa agora vai ser a repetição, a maneira de iniciar e a maneira de terminar é a mesma coisa agora, porque vamos trabalhar sempre assim, diminuindo a parte dos pontos altos. Em cada carreira diminui 2 pontos, um no início e um no final. E na carreira dos bloquinhos e na parte dos bloquinhos abertos, sempre vai aumentando cada carreira um bloquinho a mais. Tá? Então, vamos fazer assim, ó, por toda a nossa peça, tá bom? Essa aqui vai ser a repetição das demais carreiras, até a gente ficar aqui só com apenas 3 pontos altos, nessa parte de pontos altos aqui, ó. Então, dependendo do tamanho que você fez, né? Vai demorar mais ou você já tá perto de chegar também, dependendo da quantidade de pontos. A repetição aqui é a mesma coisa. Eu faço 2 correntes, pulo esse último ponto alto, venho no espaço aqui de 2 correntinhas. Faço um ponto alto, 2 correntes. No próximo espaço aqui, de 2 correntinhas, faço um ponto alto. Faço 2 correntes. No próximo espaço de 2 correntinhas, faço um ponto alto. Faço 2 correntes. No próximo espaço aqui de 2 correntinhas, faço um ponto alto. Faço 1, 2 correntes. Pulo o primeiro ponto, venho a partir do segundo e vou seguir trabalhando meus pontos altos novamente. Então, essa é a nossa repetição, tá?
Vou fazer essa carreira aqui todinha e volto pra mostrar pra vocês a nossa próxima volta, se por um acaso você precisar de fazer carreirinhas com aumento, tá bom? Se você precisar de fazer um aumento, se a sua peça estiver repuxando, você precisa de fazer um aumento, porque esse aumento ele tem que ser feito em uma carreira que ela é número ímpar. No caso, essa daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Temos 5 bloquinhos, então o 5 é o número ímpar. Então, sempre que você precisar de fazer esse ajuste, sempre não, porque você não vai precisar de fazer esse ajuste. Acredito eu que apenas uma vez já vai ajudar a sua peça a desemborcar, tá? E aí já vai fazer a sua peça ficar certinha quando você colocar ela aí no chão, tá bom? Então, aqui essa volta estamos fazendo com 5 bloquinhos. Na próxima, para trabalhar a próxima volta, aí eu vou mostrar pra vocês como a gente fazeria um aumento na nossa peça, se você precisar de usar esse aumento aí na sua. Cheguei aqui no final, finalizei com ponto baixíssimo, vou caminhar com ponto baixíssimo aqui em cima do segundo ponto alto. Faço aqui 2 correntinhas, laço, e vou seguir agora fazendo aqui, ó, um ponto alto em cima de cada ponto alto, até chegar no meu penúltimo ponto. E eu vou mostrar pra vocês como que vocês vão fazer se vocês precisar, né, de algum aumento aí no decorrer das carreiras em que vocês for fazendo aí da peça de vocês, tá? Se precisar de um aumento, como que vocês vão fazer esse aumento. E a diminuição, eu já falei pra vocês, né? Vocês podem estar trocando de agulha, fazendo com uma agulha menor. Se você estiver fazendo com a 3,5, você faz com a 3. Se você estiver fazendo com a 4, você faz com a 3,5. E também aperta mais um pouco o seu ponto. Se o seu ponto tiver folgado, você aperta mais o seu ponto para poder a sua peça parar de embabadar e ficar mais reta, mais certinha, tá? Agora, se ela estiver emborcando, né, que é repuxando, aí você vai ter que fazer aumento de ponto. Ó, fiz aqui 2 correntinhas, fiz aqui já as 2 correntinhas e vou pular esse último ponto aqui da base e ver no espaço aqui de 2 correntinhas. Ó, um quadradinho aqui já fiz, né? 2 correntinhas, no próximo, um quadradinho. Eu falei pra vocês que tinha que ser carreira ímpar, por quê? Ó, fiz aqui 2 pontos. Agora eu faço 2 correntinhas, venho no espaço aqui de 2 correntinhas, no outro, né? E faço um ponto alto. 2 correntinhas, laço, volto no mesmo lugar e coloco mais um ponto alto. Aí eu faço 2 correntinhas, venho no próximo ponto, um ponto alto. 2 correntinhas, no próximo ponto, um ponto alto. 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto da base, venho no próximo, um ponto alto. Olha como é que ficou. Pra nosso aumento ficar bem no meio, centralizado. Aqui a gente ficou com 1, 2, 3 bloquinhos antes do meio. E depois 1, 2 e 3 bloquinhos. Então, fizemos um aumento aqui no meio, ó. No quadradinho do meio, ó. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, deixou 2 no início, 2 no final. Usou do meio, que seria o terceiro quadradinho. Fizemos um aumento com um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto aqui dentro dele, tá? Então, essa aqui foi a minha maneira de aumentar. Você vai estar fazendo em todos os espaços que vai ter esse aqui. Eu falo de uma volta, tá bom? Então, agora, se você for usar nessa volta aqui, ou em qualquer outra volta que seja número ímpar, no caso aqui foi 5, essa aqui é a 6ª volta. Você poderia ter feito na 7ª volta, na 9ª volta e assim sucessivamente, dependendo, né, igual eu falei, da necessidade da sua peça. Aí, você vai fazer nesse aqui, vai fazer aqui os pontos altos, quando chegar aqui você faz também, e nessa volta, quando for na outra volta, aí você já vai seguir vindo normalmente já, ó. Um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto aqui dentro, 2 correntinhas, um ponto alto aqui dentro, 2 correntinhas e vai seguir normalmente. Aí você já vai ver a sua peça fazendo isso aqui, ó, se abrindo, tá? Quando você colocar, ela vai estar assim, né? Que é emborcando. Aí quando você fazer essa carreira aqui, que você fazer a outra depois dessa, aí a sua peça já vai se abrir, porque você enlargueceu com um bloquinho a mais aqui, certo? Porque no caso serão 12 bloquinhos a mais, porque vai ser um em cada parte dessa aqui, ó. Então serão 12 bloquinhos a mais em uma volta. E aí quando for na outra que você já vir fazer por cima desse aqui a carreirinha normal, a sua peça já vai se abrir. Então, gente,
Vamos continuar fazendo assim, tá? O restante das nossas carreiras não vou mais mostrar pra vocês porque é uma mesma repetição, tá bom? É a mesma repetição, você vai diminuir esses pontos, né? Diminuir sempre, tira 2 pontos, que sempre é o primeiro e o último, ponto sobre ponto, em cada volta você vai diminuindo 2. E eu vou voltar com vocês quando a gente tiver apenas com 3 pontos altos aqui, ó. Quando restar apenas 3 pontos altos, eu volto com vocês. E aqui sempre vai aumentando uma carreirinha a mais em cada volta. Para aumentar 2 carreiras em cada volta, perdão, para aumentar 2 bloquinhos desse em uma volta, é só se você precisar do aumento. Porque aqui, além de você já aumentar 1, 2, 3, 4, 5 e 6, você vai ganhar um bloquinho a mais. Então, vai ficar com 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 por conta do aumento. Caso contrário, você vai seguir aquela mesma sequência, tá? Isso aqui é se necessário. Se não precisar, você desmancha. Perdão, desmancha não, porque você não tá fazendo, né? Eu tô só dando um exemplo. E aí você vai seguir, ó, normalmente aqui, só bloquinho dentro de bloquinho. Um ponto alto dentro de cada espacinho, separados por 2 correntinhas sem aumento. Aí você sempre vai fazendo, cada carreira que você trabalha, você coloca a sua peça no chão e vê como a sua peça tá ficando, se ela vai precisar desse aumento ou não. Então, essa maneira de trabalhar, tá? Enquanto esse aqui vai diminuindo, aqui vai aumentando uns bloquinhos em cada carreira. E eu volto com vocês, tá? Porque é a mesma repetição, tá, gente? Mesma maneira de fazer. Qualquer dúvida, você vai voltando no vídeo e olhando de novo, mas acredito eu que vocês já vão conseguir fazer sozinho essa parte aqui, porque é carreira repetitiva. Assim, da mesma maneira que inicia, finaliza, e é uma repetição só vai mudar essa parte do aumento se você precisar. Se na sua tensão de ponto precisar, vou fazer as minhas aqui até quando tiver com 3 pontos altos aqui na base, e eu volto e falo pra vocês. Cheguei aqui no final, finalizei com ponto baixíssimo, caminho com um ponto baixíssimo para o segundo ponto alto e faço aqui 1 e 2 correntinhas de separação de altura, quer dizer, para ser a altura do meu primeiro ponto alto, e 1 e 2 de separação. Então, eu fiz aqui um total de 4 correntinhas. Eu vou laçar, vir nesse primeiro espaço aqui, ó, de 2 correntinhas, faço um ponto alto. E vou seguir fazendo um ponto alto em cada espacinho que a gente tem aqui de 2 correntinhas. Essa volta vai ser toda trabalhada em um ponto alto separado por 2 correntinhas, tá? Em cada espaço de 2 correntinhas, a gente vai continuar colocando nossos pontos altos. E onde a gente tem os nossos 3 pontos altos, a gente sempre vai colocar no ponto alto do meio, né? No segundo ponto, o nosso ponto alto. Vai ser uma volta toda assim. Ponto alto separado por 2 correntinhas, por toda a volta. Fazendo aqui, ó. Até chegar aqui onde tem os nossos 3 pontos altos. Eu tô chegando aqui bem perto, ó. Aqui no espacinho de 2 correntes, eu fiz aqui, né? Meu ponto alto. Agora eu vou fazer 2 correntes e pulo o primeiro ponto da base, venho no segundo ponto alto, que é o ponto do meio, faço um ponto alto, 2 correntes, laço, pulo o último ponto da base, venho a partir daqui do primeiro espaço de 2 correntinhas e vou seguir colocando aqui os meus pontos altos. Ó, como é que tá ficando. E vamos trabalhar assim, ó, por toda a nossa peça, tá? Por toda a nossa peça. Cheguei aqui no final, ó. Venho aqui na minha segunda correntinha, contando de baixo pra cima, venho na segunda e entro fazendo ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir 2 correntinhas, que é a altura do meu primeiro ponto alto. Vou laçar,
No espaço aqui de 2 correntinhas, vou colocar 2 pontos altos. 1. 2. Agora eu vou laçar, ó. E venho aqui em cima do meu ponto alto, faço um ponto alto. No espaço aqui de 2 correntinhas, eu vou colocar 2 pontos altos. 1. 2. Em cima do ponto alto, um ponto alto. No espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos. 1. 2. Em cima do ponto alto, um ponto alto. No espaço aqui de 2 correntinhas, 2 pontos altos. 1 e 2. Em cima do ponto alto, um ponto alto. E vamos seguir com essa repetição aqui, ó, por toda a nossa peça, tá? Em cima de cada ponto alto, a gente faz um ponto alto. Em cada espaço de 2 correntes, a gente vai colocar 2 pontos altos, até chegar ao final da nossa peça. Não vai ter nenhum aumento, apenas 2 pontos altos em cada espaço de 2 correntinhas e um ponto alto em cima de cada ponto alto, tá? Vamos fechar a nossa carreira toda em pontos altos. Cheguei aqui no final, fiz a minha volta toda em pontos altos. E agora aqui, ó, como eu fiz aqui os 2 pontos altos dentro do espaço de 2 correntinhas, agora a gente vai vir naquela segunda correntinha aqui, ó, que é o nosso primeiro ponto, 1, 2, na segunda correntinha e finalizo aqui com ponto baixíssimo, ó, ficou dessa forma aqui. Agora aqui a gente vai subir 2 correntes, que vai ser a altura do meu primeiro ponto alto, laço, venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Vou fazer um total aqui de 7 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto alto até ficar com 7. Já tenho 3 no próximo, no quarto, no próximo, quinto ponto, no próximo, o sexto, no próximo, o sétimo. Fiz aqui então 7 pontos altos. Agora eu vou fazer aqui 2 correntinhas de separação, pular 2 pontos da base, vir a partir do terceiro e fazer novamente uma sequência de 7 pontos altos. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Fiz aqui novamente os 7 pontos altos. Aí eu faço 2 correntinhas, laço, pulo 2 pontos da base, venho a partir do terceiro e vou iniciar novamente a minha sequência aqui de 7 pontos altos. E vamos seguir trabalhando assim por toda a nossa peça, fazendo 7 pontos altos separados por 2 correntinhas e pulando 2 pontos da base. Se você fez aqui o tapete igualzinho o meu, sem alteração, sem acréscimo de carreiras, então aqui vai dar certinho o total aqui, a contagem de pontos, tá? Pois na carreira anterior, a gente teve um total de 540 pontos altos. Então, aqui nessa volta, dá certinho, tá? Não vai sobrar e nem vai faltar ponto, pois 540 dividido para 9 dá um total de 60. Então, vamos ter 60 bloquinhos desse aqui de 7 pontos altos. Por que 9? Porque a gente usa 7 pontos altos da nossa base com mais 2 espaços da nossa base, então se torna 9. Por isso que eu faço essa soma de 9 dividido, né, aqui o 540, né, dividido para 9, então dá um total de 60. Deu a contagem de pontos aqui certinho, tá? Então, se você não errou nenhum ponto da carreira anterior, nessa volta aqui a contagem de ponto vai estar certinha. E vamos finalizar aqui, ó, faltando 2 pontinhos da base, e a gente faz as 2 correntinhas e finaliza aqui certinho. Mas se você fez a sua peça ou menor ou maior, você pode também tá fazendo aí, tá? Alguma alteração. Se por um acaso, quando estiver chegando perto do final da sua peça, não dá certo, você pode fazer a soma. Aí, se você fez maior ou menor, você vai contar essa quantidade de pontos que vai ter aqui na volta, que é toda de pontos altos, e você vai dividir, né,
até você chegar em um número mais aproximado. Se não der um número exato, igual essa carreira deu exato, se não der um número exato, o número mais aproximado que tiver da divisão, e aí você pode fazer uma alteração aqui conforme você for trabalhando. Vamos supor, se sobrar 3 pontos da base. Em um ponto, você pode colocar um ponto a mais, não tem problema. Se sobrar 4 pontos da base, que a gente vai precisar de 2 aqui para deixar no final. Se sobrar 4, 5 pontos da base, você pode pegar esses pontos e jogar ele em cada espacinho, ó, desse aqui. Vamos supor. Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 em cada ponto alto. Eu faço um sozinho, faço outro sozinho. Aí chega aqui, ó, eu coloco 2 dentro de um só, um aumento com 2 pontos. Aí eu vou ter mais um ponto aqui da base, né? Eu vou ganhar mais um ponto aqui na base. Por quê? Porque eu fiz um aumento aqui de ponto, então diminui um aqui. Aí vai sobrar mais um ponto. Você tá entendendo? Assim, vamos supor, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui eu faço um ponto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Fiz aqui 3 pontos altos, um ponto em cada um. No próximo, eu faço um aumento com 2 pontos altos. 1 e 2. Pronto. Aqui, automaticamente, eu já tenho 5 pontos na minha base. Aí, eu venho aqui, nos meus 2 da frente, e faço mais aqui, mais um. E no próximo, mais um. E fiquei com os meus 7 pontos. Aqui, eu não usei 7 pontos na base, porque em um eu fiz um aumento com 2. Então, eu ganhei mais um pontinho aqui. Que esse pontinho aqui, lá no final, ele vai me servir. Porque esse aqui, quando estiver chegando aqui perto, tiver faltando 3, 4 pontos da base, já vai ser mais um, vai para 5. Se você faz isso com o outro quadradinho da frente, você vai ganhar mais um aqui. Faz com o outro lá, vai ganhar mais um aqui. Então, é mais ou menos essa soma que você vai fazer para quando chegar aqui no final, você conseguir completar um quadradinho, tá? E não ficar faltando ponto na sua base, é o ponto de ficar diferente aqui. Você pode tanto fazer um aumento ou também uma diminuição. Você pode, ao invés de você colocar 2 pontos, dependendo do que sobrar aqui, você pode fazer o quê? Fiz 4 pontos aqui. Aí eu vou fazer, ao invés de fazer 7, eu posso colocar 8 em 1, 2, eu posso colocar 8 pontos, porque aí no final não vai fazer tanta diferença não, tá bom? É só uma adaptaçãozinha se por um acaso precisar. Mas se você fez com a mesma contagem de ponto que eu, vai dar aqui uma contagem exata aqui no final. Então vamos fazer por toda a nossa volta bloquinhos de 7 pontos altos, separados por 2 correntinhas aqui. Cheguei aqui no final, posso fazer aqui os meus 7 pontos altos. Aí eu faço 2 correntinhas, ó, me sobrou 2 pontos na base, certinho que é a contagem de ponto. Aí eu vou na segunda correntinha aqui, que é o meu primeiro ponto alto, contando aqui de baixo pra cima. Na segunda correntinha em cima e prendo aqui com um ponto baixíssimo. Caminho com um ponto baixíssimo para o próximo ponto alto. Então, ficamos aqui o primeiro ponto alto sem trabalhar. Caminhamos com ponto baixíssimo para o segundo. Eu subo aqui 2 correntinhas, que é a altura do meu primeiro ponto alto. Aí eu venho no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo, faço um ponto alto. No próximo, faço um ponto alto. E no próximo, faço um ponto alto. Ficando aqui, então, com um total de 5 pontos altos. Não trabalhei em cima do primeiro e nem em cima do último, então, ficamos com 5 pontos. Agora, eu faço aqui uma correntinha. Aí, eu vou laçar. Venho nesse espaço aqui de 2 correntes e vou fazer um ponto alto, 1 e 2 correntinhas, laço e novamente aqui dentro eu venho e faço mais um ponto alto. Agora eu faço uma correntinha, laço e pulo o primeiro ponto alto, venho a partir do segundo e vou fazer 5 pontos altos seguidos. 2, um ponto em cada ponto alto, ó. 3, 4, 5. Fiz aqui 5 pontos altos seguidos. Aí eu faço uma correntinha, laço, venho no espaço aqui de 2 correntes, faço um ponto alto, 1 e 2 correntinhas, laço, volto aqui dentro novamente e faço mais um ponto alto. Uma correntinha e vou seguir fazendo aqui os meus 5 pontos. Eu pulo o primeiro ponto, a partir do segundo eu faço um ponto alto em cada ponto alto, ó. 1, 2,
3, 4, 5. Uma correntinha, laço, viu no espaço de duas correntinhas. Vou fazer aqui um ponto alto, uma e duas correntes, laço, volta aqui dentro e coloco aqui mais um ponto alto. Uma correntinha de separação e vou seguir, ó, com essa repetição aqui por toda a nossa peça. Então, vamos fazer até o final e eu volto aqui com vocês. Chegando aqui no final, finalizei aqui com ponto baixíssimo, na segunda correntinha, contando de baixo pra cima. Caminho com ponto baixíssimo em cima do segundo ponto alto, então deixei o primeiro aqui sem fazer. Eu vou subir duas correntinhas, que é a altura aqui do meu primeiro ponto alto. Laço em cima do segundo ponto, faço um ponto alto. Laço em cima do terceiro ponto, eu faço um ponto alto. Eu fiquei com 3 pontos altos, deixei o primeiro e o último sem fazer. Na carreira anterior a gente tinha 5 pontos, nessa vamos ter 3, pois não fazemos nem em cima do primeiro e nem em cima do último ponto. Faço uma correntinha de separação, laço, venho em cima desse ponto alto aqui, ó, desse primeiro ponto aqui e faço um ponto alto. Laço, venho dentro do espaço de duas correntinhas e faço mais um ponto alto. Aí eu faço uma, duas correntinhas de separação, volto aqui no espaço de duas correntes e coloco mais um ponto alto aqui dentro. Aí eu laço e venho em cima do ponto alto e vou fazer um ponto alto, ficando dessa forma aqui, ó. Uma correntinha de separação, pulo o primeiro ponto da base, venho a partir do próximo, faço meu primeiro ponto. No próximo ponto, faço meu segundo ponto alto. No próximo ponto aqui, eu faço meu terceiro ponto alto. Aí eu faço aqui uma correntinha de separação. Em cima do primeiro ponto alto aqui, ó, eu faço um ponto alto. Vendo o espaço aqui de duas correntinhas, faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas, laço, volto aqui dentro, coloco mais um ponto alto. Aí eu vou laçar, vim em cima do ponto alto, faço um ponto alto. Olha só. Aí eu faço uma correntinha, pulo o primeiro ponto da base, vem a partir do próximo, faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Ficou o primeiro e o último ponto sem fazer. Faço uma correntinha de separação, venho em cima do último ponto. Perdão, aqui do ponto alto sozinho, ó, onde tem o nosso V, venho em cima dele, faço um ponto. No espaço de duas correntinhas, fiz mais um ponto alto. Faço duas correntinhas, laço, volto aqui no mesmo lugar onde tem duas correntinhas, faço mais um ponto alto. Laço, venho em cima do ponto alto, faço um ponto alto. E faço uma correntinha de separação. E vamos seguir, ó, com essa repetição aqui por toda a nossa peça. Meus amores, cheguei aqui no final, agora fiz aqui um ponto baixíssimo para finalizar essa carreira. Entre aqui, ó, para o meu próximo ponto, com um ponto baixíssimo. E eu vou entrar aqui novamente, no mesmo lugar onde eu fiz o ponto baixíssimo. Eu puxo o meu fio, ó, e fiquei com as duas laçadinhas. Aí eu faço assim, ó, um ponto baixo. Vou laçar, vim em cima desse primeiro ponto alto aqui. E vou fazer aqui, ó, um ponto alto. Faço uma, duas, 3 correntinhas. Pego as duas, o pezinho aqui, as duas laçadinhas do pezinho aqui das 3 correntinhas. E prendo aqui com um ponto baixo, formando aqui meu ponto picô. Laço, vou no próximo ponto alto. Faço um ponto alto. Faço uma, duas, 3 correntinhas, pego no pezinho aqui as duas laçadinhas, puxo, formando meu ponto picô. 2 pontos altos com ponto picô. Laço, venho aqui dentro dessas duas correntinhas e vou colocar aqui um ponto alto, subo as 3 correntinhas e pego aqui essas duas laçadinhas e puxo, prendo formando meu ponto picô. Laço novamente, volto aqui no espaço de duas correntinhas e faço mais um ponto alto. E subo as 3 correntinhas e prendo aqui, ó, no pezinho, formando meu ponto picô. Laço, em cima do ponto alto, faço um ponto alto. Uma, duas, 3 correntinhas.
Pego aqui as duas laçadinhas do pezinho, puxo do meu ponto, ó, faço meu ponto picô. Aí laço, venho em cima aqui desse último ponto alto e vou fazer aqui apenas um ponto alto. Então, olha só como é que ficou. No primeiro ponto alto, fiz um ponto alto com ponto picô. No segundo ponto, ponto alto com ponto picô. No espaço aqui de duas correntinhas, fiz 2 pontos altos com 2 picô. No ponto alto, fiz um ponto alto com ponto picô. E em cima do último ponto, fiz apenas um ponto alto, sem picô. Aí eu venho direto aqui no ponto do meio, ó. Temos 3 pontos altos, venho no segundo ponto alto e faço um ponto baixo. Laço, já passo aqui pro meu próximo. No primeiro ponto alto, um ponto alto, subo as 3 correntinhas e prendo meu ponto picô. No segundo ponto alto, um ponto alto, subo as 3 correntinhas e prendo aqui meu ponto picô. Dentro do espaço aqui de 2 correntinhas, um ponto alto, faço as 3 correntinhas e prendo, formando aqui meu ponto picô. Laço, volto aqui dentro, faço mais um ponto alto, faço 3 correntinhas e prendo, formando aqui meu ponto picô. Em cima do ponto alto, um ponto alto, 3 correntinhas, prendo aqui um ponto picô. Em cima do último ponto alto, eu vou fazer aqui apenas um ponto alto. Mais uma vez, ó, olha como é que ficou. Aí daqui a gente só vem aqui no espaço aqui, ó, onde temos nossos 3 pontos altos, no ponto do meio, no segundo ponto alto, e prendo com um ponto baixo. E é assim que a gente vai fazer por toda a nossa peça, tá? Eu vou fazer mais esse aqui com vocês. Laço aqui, já venho direto, sem fazer correntinha de separação. Em cima do primeiro ponto alto, fiz um ponto alto, faço 3 correntinhas. E aqui eu já vou prender o meu ponto picô. Em cima do segundo ponto alto, faço um ponto alto, faço as 3 correntinhas e prendo aqui o meu ponto picô. Laço, no espaço aqui de 2 correntes, faço meu ponto alto, subo as 3 correntinhas e prendo aqui meu ponto picô. Laço novamente, vou voltar aqui dentro, colocar mais um ponto alto, faço 3 correntinhas e prendo aqui ponto picô. Em cima do primeiro ponto alto, um ponto alto, 3 correntinhas e prendo aqui com ponto picô, as 2 laçadinhas. Laço. Em cima do último ponto, apenas um ponto alto. Já venho aqui naquele ponto alto do meio, no segundo ponto, faço um ponto baixo. E vai ficando assim, ó. Esse aqui é a nossa última volta, tá? Da nossa peça aqui, ó. Vai ficando assim o biquinho da nossa peça. Então, vamos fazer essa repetição aqui por toda a nossa peça. E eu retorno com vocês ao final, pra gente tá dando um acabamento aqui da nossa peça. No final, ó, a gente vem aqui nesse ponto baixo, faz um ponto baixíssimo, uma correntinha, estica um pouquinho o meu fio, ó, e corta aqui passando um pedacinho do fio, que é pra poder fazer aqui o nosso arremate aqui no final, tá? Vou mostrar pra vocês aqui. Aqui, eu só pego ele aqui, ó, e trago ele aqui pra trás. Tiro da ponta e vou afastando aqui pra trás, ó. Trouxe ele aqui só pra tirar da pontinha, ó. Aí não aparece aqui na parte da frente.
Aí aqui eu vou abrir ao meio, dividir ao meio. Dá 3 fiozinhos pra cada lado, quando divide ao meio. Aí eu pego uma parte e passo por baixo. A outra não, ó, entre os pontos. Aí agora, eu dou aqui 2, 3 nozinhos, ó. 1, 2, 3. Pego a tesoura aqui e vou cortar esses pedacinhos de fio. Corta aqui as 2 pontinhas, ó. Aqui eu pego essa cola, não é a cola própria para crochê, tá? Super cola, comprar ela no mercado mesmo, ela não é cola de crochê. Você pode estar usando tanto a cola jeans, como a cola de silicone, cola própria para o crochê mesmo, essa aqui não é. Mas ela adere muito bem aqui, ó. Aí eu pingo só em cima. Dou um pinguinho em cima e aperto assim com o próprio vidro da cola, só para encostar. E aqui fica bem... Colou até meu dedo, ó. Fica bem firme aqui, ó. Não solta, tá? Aqui onde caiu a cola não vai soltar. Só um pinguinho só em cima do nozinho mesmo, tá? Então, vou mostrar pra vocês aqui a nossa peça aberta, pra vocês verem como que ela ficou. Olha só, meus amores, o resultado final da nossa peça. Olha só como é que ficou. Bem grande, como vocês podem ver. Muito lindo, ó, bastante espaçoso. Então é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje. Você que é novo, peço que já se inscreva no meu canal. Curte, comenta, compartilha para estar apoiando e ajudando esse canal. Deus abençoa a sua vida. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, tá? Que eu vou procurar responder a cada um de vocês. E é isso, gente, ó. Como vocês podem ver, fica certinho no chão. Certinho, certinho, ó. Quando coloca na superfície no chão, né? A superfície reta, vocês podem ver que fica certinho, ó. Aqui ele ficou bem grande essa peça, viu? Bem grande o nosso tapete, né? Medindo 1,30 m. Então, é isso, tá? Essa foi a nossa videoaula de hoje. Um beijo grande, Deus abençoe a cada um de vocês.